5 atacantes que eram alérgicos a gol. Aí é brincadeira, né? O Canal cara é Eurofoot. atacante, uma das Vamos posições lá. mais valorizadas do futebol. E Não, ainda já joga em começa time com grande, Morata. aí você pensa, pô, ele é bola, né? Mas Nossa, já começa com Morata. Já começa com a cara do Morata, coitado. hoje a gente vai falar do contrário. 5 caras que jogaram em times grandes, mas parece que eram alérgicos a fazer gol. E quando a gente pensa em jogadores assim, muitos vão lembrar do Morata. Só que o Morata teve boas temporadas aí na sua Isso, vida. E em 12 isso. anos de carreira tem 180 gols. Isso dá 15 gols por temporada. É um número bastante bom, tá? Tem que É, respeitar o Moratão. O que a gente vai falar hoje são de 5 caras bem abaixo disso. Beleza? Então se prepara. E Niklas falando em Bentner, eu atacantes com falei. qualidade duvidosa, um dos caras que não dá pra deixar de mencionar é ele, o atacante dinamarquês Niklas Bentner. Ele foi Quase golo. carinhosamente apelidado de Lord Bentner na sua passagem pelo Arsenal, onde ele se profissionalizou. E o problema do Bentner é que ele conseguiu várias vezes durante a vida dar uma enganada, digamos assim. Quando ele sobe pro profissional do Arsenal, ele mal joga, mas depois é emprestado pro Birmingham, que tava na segundona inglesa. E por lá ele mete 11 gols em 42 jogos. O que para um garoto de 18 anos começando a carreira, sinceramente, é um bom sinal. Tanto é que o técnico dos caras na época, o Steve Bruce, chegou a dizer o seguinte: não temos outro cara de 18 anos como ele no país. Na sua segunda temporada, que era 2007-8, ele mete 9 gols, o que não é nada espetacular, mas de novo, ele tava começando a carreira. E na temporada 2008-9, mete 15 gols pelo Arsenal e além disso, consegue ser uma figura importante para a Dinamarca Já que começou a classificou para a Copa do enganar. Mundo de Já começou a 2010, a enganar. ponto de ele ganhar aquele prêmio de futebolista do ano na Dinamarca. Neste momento, o nosso cracaço Bentner tinha 21 anos, acumulando titularidades muitas vezes na Dinamarca e no Arsenal e parecia ter um futuro brilhante pela frente, né? Só que talvez esse início pro Bentner, que gerou uma expectativa ao redor dele, não tenha feito bem, porque trouxe pra ele uma marra desgraçada, velho. Ele acumulou vários casos polêmicos durante a carreira. Por exemplo, em 2008, numa partida do Arsenal contra o Tottenham pela Copa da Liga, os Spurs metem 5-1. E aí o Bentner, que inclusive fez um gol contra, treta com o Adebayor, que nessa época era companheiro de time lá no Arsenal, né? E Eles grande meio que foram avançado. obrigados a fazer as pazes ali, mas disse o Bentner depois, anos depois, que eles nunca se gostaram. E o Bentner conseguiu a façanha de, com essa idade aí, tipo, menos de 20 anos, brigar com o Thierry Henry, amigo. O maior jogador da história do Arsenal, que também chegou a ser companheiro de equipe do Bentner. É mole? Aí depois, naquela temporada que ele meteu 15 gols pelo Arsenal, ele deu uma decaída e na seguinte marcou 12. E a partir daí, então, nunca mais conseguiu chegar nos 2 dígitos, né, jogando pelos Gunners. Só fazendo uma pausa pra deixar claro que nosso objetivo aqui não é desrespeitar nenhum desses jogadores. Claro, Todos claro. eles jogaram em clubes gigantescos da Europa, fizeram gols, o que seria um sonho para a maior parte dos atletas do planeta, né? Seria um sonho provavelmente para você, se você já pensou em jogar futebol, seria um sonho para mim, mas o que a gente tá querendo dizer nesse vídeo é que no mais alto nível, na elite do futebol europeu, eles tiveram um fracasso retumbante. Mas são carreiras que têm que ser respeitadas, né? Obviamente. Só que o Bentner também não era só questão de não ter atingido, porque, não, não teve oportunidade, não teve. Oportunidade ele teve. Mas não lhe passava. Tinha chances. O Bentner falhava muito. Meu Deus, falhava muito, muito. Ele era o quase golo. É quase golo. Só Voltando ao falhava. assunto, o Bentner era um cara que era capaz de fazer alguns gols mais difíceis, né, mostrando ali um talento para centroavância e depois dominar uma bola com a canela, perder a bola porque ele era muito Ah, lento e participar de lances bizonhos dentro de campo, né? Numa época pelo Arsenal, ele chega a ser emprestado para a Juventus de Turim, a poderosa Juve, e por lá ele marca um total de 0 gols, exatamente, ele não marcou nenhum. Isso de um cara que em 2009 deu uma declaração pra imprensa dizendo que queria ser artilheiro de Copa do Mundo, artilheiro de Premier League e que seria um dos melhores atacantes do mundo. E ele ainda disse firmemente: confia em mim, vai acontecer. Spoiler, não aconteceu. E claro depois que ele não. acaba indo pro Wolfsburg da Alemanha, onde não tem um bom desempenho e é Também não liberado brilhou. de graça do seu contrato porque aparentemente ele tava levando a moral do time pra baixo. Depois vai Que pro isso? Calma aí. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Normalmente, normalmente os times têm um contrato com os jogadores e claro que o time não quer pegar e rescindir um contrato, até porque às vezes tem que indemnizar o jogador e tudo mais. Só que o time disse, olha, irmão, não está a dar, não está a dar, é melhor você ir embora e
Porque você está a acabar com a moral do time. Não, não, não. Aí, não, aí é sacanagem com o Bentner. Aí é sacanagem com o gol. Uma liga bem mais alternativa, vai jogar na Noruega pelo Rosenborg e em 2017 tem então talvez o seu grande ano, fazendo 19 gols na liga lá e sendo artilheiro do Paranauê. Mas foi apenas uma faísca, né? Depois ele volta a ser o Bentnerzão de sempre e não marcar mais gols, até que ele se aposenta com 33 anos em 2021 e jogando por clubes ele marcou 115 gols em 16 anos como profissional, uma média um pouco superior a 7 gols por temporada, o que é bastante baixo para um cara que surgiu aí como uma grande promessa e que chegou ele mesmo a afirmar que seria um dos melhores do mundo, né? As ruas não esquecerão o Lord Bentner, mas dá pra dizer que foi uma decepção. Já quem nunca decepciona é você que assiste o canal e deixa o like nos vídeos, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal pra mais gente, beleza? Claro. Obrigado pela força e simbora. Você pode ter pensado aí na sua casa, né? O Bentner marcou mais de 100 gols no futebol europeu. Talvez dizer que ele era alérgico a gols não é um pouco de exagero? O pior de tudo desse vídeo é que se o primeiro nome foi o Bentner, não sei, quem que pode ser pior que o Bentner? Nesse momento não estou a lembrar, talvez depois quando eles mostrarem eu diga, fulano, mas agora não estou a lembrar, assim, tipo, quem foi pior que o Bentner? Não sei. Se você é um desses que acha que foi um exagero, então se liga no próximo nome da lista. Porque estamos falando de Arsenal e outro jogador dos Gunners que tinha alergia a gol era o Yaya Sanogo, carinhosamente chamado de Sanogol, por exatamente 0 pessoas, né? Não, ninguém chamava de Sanogol, né? Ele não metia gol, ninguém chamava de Sanogol. Arsenal era incrível de ter ponta que não marcava. Era incrível. Tinha Van Persie, tinha Debayor, tinha Thierry Henry, mas também mandava uns avançados, meu Deus. Depois ainda teve o Lacazette, né, que também foi um bom avançado, teve o Alexis Sanchez. Mas também todo time tem aquele avançadozinho, um mequetrefe, né, que não faz golo nenhum. Ele surgiu no Auxerre da França e meteu um golzinho na Ligue 1 antes de ver o seu time rebaixado. E foi aí na segundona francesa que ele consegue se destacar, metendo 10 gols em 13 jogos. E o Arsenal, que na época era treinado pelo Wenger e era bastante conhecido por buscar contratar jovens franceses, foi lá, olhou o Sanogo e falou, esse é bola. E aí quando o Sanogol chega no Arsenal, ele acaba ficando 4 anos no clube e marcando um total de... um gol, exatamente, um gol em 4 anos. Aí quem acompanhou a carreira dele vai lembrar que ele foi emprestado várias vezes, né? Então é meio sacanagem falar que ele fez isso em 4 anos, já que ele não ficou 4 anos no Arsenal. Mas beleza, empréstimo pro Crystal Palace, um gol. Empréstimo pro Charlton, segunda divisão, hein? 3 gols. Empréstimo pro Ajax, nenhum gol. Inclusive, quando o Sanogol chega no Ajax, viraliza no Twitter e nas redes sociais aí um vídeo dele, o seu primeiro jogo treino, e cara, dá uma tristeza de ver, né? Imagina você chegar no seu primeiro dia num trampo novo e ter um desempenho desse daí, né? Não é fácil não, é complicado. Na época, a lenda holandesa Ronald de Boer tava trabalhando na base do Ajax e chegou a falar o seguinte sobre o Sanogo. Quando eu vejo Sanogo, eu ainda tenho dúvidas. Eu não encontrei nenhuma qualidade com a qual você pode fazer alguma coisa. Nossa, isso você chamou o jogador de inútil. Mano, aí é sacanagem com o Sanogo. Porque assim, dizer que não tem nenhuma qualidade que você possa aproveitar é lixado. Vocês achavam que eu tava pegando pesado com os jogadores aqui, né? Depois desse incrível período, ele vai para o Toulouse na temporada 17 e 18 e mete 9 gols. Justo, mas foi só novamente uma faíscazinha, porque na temporada seguinte ele mete apenas 3. Seu último clube foi o Huddersfield, onde ele marcou um total de 0 gols. E foi liberado de graça no ano de 2021. No momento da gravação desse vídeo, Yaya Sanogo tem 29 anos e está sem clube. É um mistério por quê? Não se sabe por quê. Ele marcou 32 gols em 10 anos como profissional. E não estamos nem contando o ano de 2022, que é pra dar uma colher de chá, beleza? Uma média de 3,2 gols por temporada. Pode marcar uma consulta no dermatologista que tá com uma alergia braba de fazer gol, né? E o Wengerzão, professor, né, um dia viu talento no Yaya Sanogo. É a prova de que até os melhores erram, cara. Outra promessa que não vingou e fez muito pouco gol foi o Davi Ngog. Lembra dele? Não, né?
Não. É óbvio, ninguém lembra. Ele é cria das categorias de base do PSG e pelo Paris, ele começou como profissional ali metendo um gol em 13 jogos, o que digamos que não é um retrospecto muito positivo, mas para os olheiros do Liverpool na época, parecia que isso aí era número de craque, porque os caras foram lá e contrataram o Ngog. Ele tinha 19 anos, poderia ser uma promessa e tal, né, mas é difícil entender o que se passou na cabeça do Rafa Benítez. O técnico do Liverpool na época deu uma declaração aí mais doido do que quando o cara é um jovem adulto e sai da balada às 6 da manhã. Eles, os olheiros do Liverpool, estão encontrando jogadores como o Ngog, jogadores com qualidade que não são caros. No Liverpool, o Ngog fica por 3 temporadas. Na primeira, ele faz 14 jogos de Premier League e marca 2 gols. Na segunda, se somar todos os jogos da temporada, foram 37 partidas e 8 gols. Forçando a barra ali, dá pra dizer que foi uma boa temporada. O cara era jovem, tava chegando na Inglaterra, apenas o segundo ano dele e tal. Mas na última temporada ele faz mais 25 jogos de Premier League e mete um total de 2 gols. E não é que ele jogava longe do gol nem nada, era centroavante, tá? Estilo camisa 9 assim. Ele começava a mostrar ali que gol não era muito com ele, né? Ah, Na mas praia ele era dele. reserva do time. Não, ele foi titular em muitos jogos, beleza? Não foi por falta de oportunidades que ele não meteu gol lá nos Reds, tá? Aí com isso ele acaba encerrando a sua passagem no alto escalão do futebol e cai um degrauzinho, obviamente. Na temporada 2011-12 ele Bolton. defende o Bolton, que estava na primeira divisão, e em 39 jogos na temporada toda ele mete 4 gols. E o time é rebaixado, o que inclusive pro Bolton foi o começo de uma decadência absurda que levou os caras pra quarta, né, divisão. Olha o impacto que é você contratar um cara que não mete gol no seu time, amigo. Aí com isso, ele acaba abandonando o futebol inglês e se dedicando a ligas um pouco mais fracas, como a da Hungria, a da Grécia e a da Lituânia. Se aposentando então em 2020. Foram 14 anos como profissional, incluindo algumas passagens por ligas assim que a gente considera mais fracas, né? E 68 gols marcados, o que dá uma Não, aí é brincadeira também, não? Aí é brincadeira, mesmo indo nessas ligas mais fracas. Porque assim, o que mostra muitas das vezes é que às vezes essa liga mais fraca é mesmo uma liga com a qualidade, né, própria para ti. E você perdeu um monte de tempo lá no Liverpool, no Arsenal. Aí é lixado também, né? uma média de 4,9 gols por temporada. Uma média muito boa, se ele fosse zagueiro, né? Ah, mas vou te falar, esse pessoal do Eurofoot tá pegando muito pesado. Aposto que ele jogava mais pelas pontas então e dava assistência a rodo, né? Ele tem 29 assistências registradas na sua carreira inteira. Uma média de 2 por temporada. Não dá pra defender não, rapaziada. Chelsea, Liverpool, Milan. Se você vê um jogador que passou por todos esses clubes, deve pensar que foi um craque. A gente poderia até tá falando do Fernando Torres, que chegou a virar piada nas partes mais finais da sua carreira, mas ele foi craque no Não, seu Fernando- auge, meteu gol a rodo, Pô, então Fernando Torres era um avançadaço, né? Eu gostava muito do El Ninho. Muito bom avançado, muito bom avançado. Deixem o Fernando Torres em paz, pelo amor de Deus. não, o bola da vez é o Fábio Borini. O italiano começou a sua carreira no Chelsea e aparentemente ele era o Esse, terror então. da liga reserva. Mas no time principal ele acaba não jogando muito e não Nunca mete se nenhum destacou. gol. Nisso ele faz mais ou menos o que fez o Bentner, né? E consegue ter 2 momentos de engana trouxa ali na carreira. Porque ele vai pro Engana Swansea na segundona e mete 6 gols em 9 partidas. Número de fenômeno, né? Tanto é que a Roma abriu os olhos e falou: pô, Borini, vem pra cá, irmão. Na Roma ele não arrebenta assim, mas mete 9 gols na liga italiana, o que é um número respeitável, ainda mais pra jovens no começo da carreira, aquela coisa, né? Só que o negócio começou a descarrilhar mesmo quando o Liverpool olhou pra ele e falou: não, é o Borini que a gente quer. Com o Salah, esse caminho de passar por Chelsea, Roma e Liverpool deu muito certo. Só que com o Borini não foi a mesma coisa, né? Ele faz 13 jogos de Premier League pelo Liverpool e marca nada. um golzinho, aí sai emprestado. Quando ele volta pros Reds, novamente faz uma campanha de apenas um gol no campeonato inglês, e aí ele sai de forma definitiva pro Sunderland, onde somando todos os jogos de todas as competições de 2 temporadas que ele ficou lá, ele marcou um total de 7 gols, chamando a atenção então do Milan. Sim, exatamente. O Milan que já teve Kaká, Shevchenko, Ibrahimovic, entre outros Ai, craques, meu Milan. olhou pro Borini, que tinha metido 7 gols em 2 temporadas pelo Sunderland, e falou: não, O cara é foda, patroa. me diz nos comentários se tem algum empresário de jogador mais competente do que esse aí do Borini. Maluco. É que assim, eu acho que existem times que param e pensam, ok, nós não temos dinheiro nesse momento, ou até temos dinheiro, mas não queremos gastar com um avançado muito caro.
e vemos alguma coisa naquele jogador que está aí. Então, é mais fácil nós pegarmos e comprarmos aquele Borini, que não vai nos custar nada, troco do pão, praticamente, e ver, vai que aqui na Liga Italiana ele se dê bem e não nos custou praticamente nada. Só que aí, né, ó, dinheiro foi todo para casa do Carvalho. Maluco, esse cara seria capaz de arranjar uma vaguinha pro Lamela naquela ponta direita do Real Madrid lá, hein? E não deu outra, cara. Chegando no Milan, ele joga a Série A italiana e na primeira vez mete 2 gols. Na segunda vez, você pensa, pô, ele pode melhorar, já se adaptou e tal. Não, mas ele faz 2 gols de novo. Aí acho que finalmente caiu a ficha de todo mundo que, cara, esse cara não é muito brocador não, né? E atualmente, então, o Borini defende as cores do Fatih Karagümrük, da Turquia, que eu acho que você não deve conhecer, né? Só uma colher de chá rapidamente pro Borini é que ele começou como atacante, jogou muito tempo como atacante, mas talvez quando o pessoal começou a perceber que ele não era muito bom em botar a bola no fundo da rede, ele começou a ser deslocado pras pontas, beleza? Jogar de ponta esquerda, ponta direita, meia esquerda, meia direita. De qualquer maneira, sempre perto do gol, ele marcou 62 gols na carreira, que pra ele deu uma média de 4,8 gols por temporada. E o maluco jogou em Liverpool, Milan, Chelsea, Roma, mas pelo menos o empresário dele era brabo. Isso aí a gente tem que admitir. O Liverpool parece... Aí é sacanagem com o Andy Carroll. É sacanagem com o Andy Carroll. Ele fazia algumas coisas. Era muito alto, não era assim tão rápido. Houve uma altura em que ele até correu um bocado, mas... Coitado do Andy Carroll. que tinha alguma afinidade com atacantes alérgicos a gols. O próximo nome da lista é o Andy Carroll, um atacante camisa 9. Ele é o famoso engana-trouxa, né? Ele tinha uns momentos que ele fazia uns gols e a pessoa dizia Andy Carroll, alto, não sei o que, parecia o Peter Crouch, né? Assim, acima de 1,90 e poucos, 1,90 e muitos, né? Ele tinha quase 2 metros, se não tem erro. Então, tipo, era o engana-trouxa. 9 grandalhão que teve um início de carreira bastante interessante, né? Ele começa a jogar no Newcastle e na E depois voltou pro Newcastle também. sua terceira temporada, mete 17 gols na segundona inglesa. Na temporada seguinte, 2010-11, ele mete 11 gols em 19 jogos na Premier League. Aí já começou a enganar. O que foi bastante pro Carroll ser convocado para a seleção inglesa e ainda ser contratado pro Liverpool por 35 milhões de libras. Para você ter uma ideia de quão caro foi isso daí, na mesma janela o Liverpool comprou o Luizito Soares por cerca de 22 milhões e meio de libras. Enquanto o Soares era habilidade pura, né? O Carroll era aquele atacante inglês das antigas, manja? Aquele estilo bem inglesão do kick and run, que era quando os ingleses só sabiam dar balão da zaga pro ataque e botar um grandalhão lá pra brigar pela bola. Então, ele era grandalhão, forte e em teoria metedor de gol. Só que essa última parte aí ficou faltando, né? Assim que ele é contratado, acaba jogando poucos jogos, mas na temporada seguinte, 2011-12, joga praticamente o tempo todo e começa a mostrar toda a sua habilidade, digamos assim, em não fazer gol, né? Foram 35 jogos de Premier League pelo Liverpool e 4 gols marcados. Esse cara chegou como uma das alternativas para substituir o Fernando Torres, que brocava toda hora. Então o maluco marcar 4 gols numa temporada do campeonato inglês é uma grande decepção. Nisso ele vai pro West Ham e não tem um desempenho tão ruim quanto no Liverpool, mas nunca consegue meter nem 10 golzinhos numa temporada. E a gente nesse momento não tá nem mais falando só da Premier League, é de tipo todos os jogos de todas as competições somadas, né? Se tu pega a ficha corrida do Andy Carroll, tem várias temporadas em que ele mete 2 gols na temporada inteira, 5 gols. Tanto é que em 2019 ele volta pro Newcastle, dessa vez de graça, e consegue a proeza de meter 0 gols na sua volta, mesmo jogando 19 partidas de Premier League. Na temporada seguinte são mais 18 jogos, com um total de 1 gol marcado. Pro Carroll parece que a estrutura física dele para ser um jogador grandão, alto, camisa 9 era excelente, mas em termos de qualidade e inteligência em campo faltava e muito. Em 16 anos de carreira ele marcou 85 gols, o que dá uma média de 5 gols por temporada. De novo, um cara que atuou aí por grandes clubes tem que ser respeitado, mas ele já foi uma das contratações mais caras da Inglaterra, amigo. Sem dúvida uma grande decepção e um cara que, digamos que não era muito amigo das redes.